Graças e paz, galera. Eu sou o Edner Ferrari. Estamos aqui com mais um programa interligado gospel. E o programa de hoje está com foco em entrevista e evangelístico. O programa de hoje está recebendo aqui o pastor Fábio Frota, que atualmente está lá na igreja Luz para os Povos de Fernandópolis. O pastor desde novo conhece a palavra de Deus, já liderou jovens e é uma honra tê-lo aqui. Pastor, apresenta para o público de casa te conhecer. Bom dia a todos, meu nome é Fábio, atualmente estou no Ministério Luz para os Povos aqui em Fernandópolis. Muito feliz, debaixo da cobertura do pastor Marcos Orati e da amada pastora Heloísa Orati. Graças a Deus cumprindo o chamado e a vocação de Deus para nós. É isso aí. Com apenas 31 anos de idade, o pastor Fábio Frota se destaca pela sua sabedoria aqui na nossa cidade e na região. Já liderou o grupo de jovens na Igreja Batista de Paranaíba. Isso, né, pastor? Isso mesmo. Pastor, conta um pouco pra gente sobre o seu testemunho e como foi você chegar aquele dia que realmente você sentiu um chamado em ser um pastor. Bom, eu cresci num lar cristão. Os meus pais já são convertidos há mais de 40 anos, então tudo que eu aprendi foi principalmente dentro da minha casa. Aos 17 anos eu correspondi ao chamado de Deus sobre a minha vida, comecei uma vida de entrega, a oração passou a ser um estilo de vida para mim. E a partir daí as coisas foram acontecendo, comecei a me envolver com o Ministério de Jovem na Igreja Batista em Jales, onde eu estava, auxiliando ali o pastor Diego e a pastora Ana Paula. Passaram-se alguns anos, fui ao seminário e a partir daí tudo começou, o chamado pastoral na minha vida aflorou, através de uma resposta que eu dei a Deus também. Pastor, nós temos um público não cristão também que acompanha o programa, né? E as pessoas perguntam, o que é isso que os cristãos falam? Como que sentem a confirmação de Deus, né? Como que explica, se bem que certas coisas são mistérios, né? Mas como entender o mistério do Evangelho para o público que ainda não conhece a palavra de Deus? Para mim, entender o chamado de Deus é algo muito simples. Muitas vezes nós vivemos uma vida de entrega a tantas outras coisas, nos entregamos a tantas outras coisas, a uma vida toda de estudos, a uma vida toda de aparentemente diversão, e responder ao chamado de Deus para mim foi algo muito simples. Foi simplesmente entender o porquê do meu nascimento, foi entender que eu nasci para glorificar a Deus. Eu entendi que a minha vida era uma vida de consagração a Deus. Então para mim foi muito simples, sempre foi muito simples. Todo mundo nasceu com um propósito e esse propósito é ter uma vida de Deus dentro de nós. Pastor, as igrejas atualmente recebem cerca de um grande público jovem, né? Principalmente acima de 16 anos, que isso é bom, né? Porém, alguns ainda vêm com aquela versão do que aceitar Cristo, né? Por mais estilos novos, programas que a igreja tem, tudo em prol da juventude, tem aquele caráter de que renunciar para aceitar as coisas de Deus como se fosse um sofrimento, né? Um tabu menor, mas que ainda existe na sociedade, né? Como que o jovem aí que está chegando na igreja aí, ele pode sentir uma verdadeira alegria em estar nas coisas de Deus, né? E não tristeza como algumas pessoas pensam, fora da igreja? Primeiramente, para mim, é entender que Deus é Pai, né? Muitas vezes a gente tem um conceito muito religioso de que a vida cristã é uma vida de sofrimento. É uma vida chata, é uma vida pesada. A maioria das pessoas tem esse consentimento e não é nada disso. Quando nós entendemos a paternidade de Deus, como a Bíblia diz, que Deus é Pai, e um Pai bondoso e amoroso, e não é um Pai bravo, um Pai irado, muito pelo contrário, é um Pai que nos ama. O conselho que eu dou é que esses jovens que ainda não conheçam a Cristo, eles venham do jeito que estão,
E há uma responsabilidade muito grande da igreja em abraçar essas pessoas e receber elas do jeito que elas estão, sem impor regras. O reino de Deus não é fundamentado em regras, mas em princípios, né? Então acho que cabe também a responsabilidade da igreja de abraçar essas pessoas e receber elas do jeito que elas estão, do jeito que elas são, porque Deus as aceita assim, né? Muitas vezes nós temos aí um grande erro no meio cristão, onde nós não lembramos que Deus aceita as pessoas do jeito que elas estão, com os mesmos erros, com as mesmas falhas, e aí nós queremos doutrinar as pessoas, né? E isso traz peso para elas, o cristianismo passa a ser algo chato, pesado, quando na verdade ser cristão, ter Deus como Pai é algo muito prazeroso. É o que fala nas igrejas, né? É o temor e tremor, mas com um prazer de estar servindo ao Rei, né? Com certeza. Por exemplo, o pessoal pergunta muito assim, qual que é a doutrina da sua igreja, o que pode fazer, e muitas vezes a gente tem que buscar a sabedoria, né? Então tem aquelas pessoas que mesmo sendo cristãs, quando uma pessoa não cristã vem perguntar para ela como que é a doutrina, tudo. No caso, qual que é o conselho que o pastor daria para o cristão, né? Quando alguém já vem perguntando, qual que é a doutrina, o que pode na sua igreja, o que não pode, né? Fica uma coisa meio... o cristão muitas vezes não sabe o que falar, né? Sim. Seria isso? Querido, sempre quando eu vou aconselhar alguém nesse sentido, sempre que alguém me pergunta a respeito disso, eu sempre digo a mesma coisa. Como eu disse anteriormente, o reino de Deus não é fundamentado em regras. Uhum. E muitas vezes nós erramos, isso pode, isso não pode. Não, o reino de Deus é fundamentado na palavra de Deus. O que está aqui eu faço, o que está aqui eu oriento, o que está aqui eu acredito. Então, é claro, cada ministério é fundamentado em decisões muito particulares. Cada ministério recebe aí uma instrução de Deus da forma que vai cooperar aí na nação de Fernandópolis, ou seja, em outro lugar. Uhum. Mas o que pode fazer e o que não pode, eu mudaria isso como o que eu devo obedecer. Existem princípios aqui na palavra de Deus que precisam ser obedecidos. Eu acho que o cristianismo precisa hoje se voltar para isso. Pastor, o pastor já trabalhou com pessoas que foram feridas na fé, às vezes até dentro da igreja mesmo? Sempre. Conta uma experiência dessa aí pra gente. Sempre mesmo. Uma das experiências mais marcantes para mim foi de um jovem que eu discipulei durante 2 anos. O nome dele eu sempre lembro disso com muito carinho, chamado Emerson. Durante 2 anos eu acompanhei ele, discipulei ele. E ele ainda era muito novo na fé, ainda tinha 5 meses de conversão na época. E o Emerson veio de uma vida completamente desregrada, de uma família desregrada também. Então ele começou a ter uma mudança de vida, graças a Deus. Só que com 5 meses de conversão ele errou numa determinada situação e a igreja acabou ferindo, a igreja acabou julgando e o Emerson voltou para a vida que ele tinha antigamente, para uma vida de soluta no pecado, como diz no Filho Pródigo, na passagem do Filho Pródigo. Durante 2 anos eu ainda continuei acompanhando o Emerson, tentando trazer ele de volta, tentando fazer com que ele fizesse parte do corpo de Cristo. Mas o Emerson ele sempre dizia a mesma coisa: se for para ser julgado lá dentro, eu prefiro ser julgado aqui fora. E passaram-se 2 anos que o Emerson saiu da igreja. Infelizmente, num acidente fatal, o Emerson faleceu e essa foi uma das experiências que marcou muito a minha vida. Do quanto nós precisamos entender que essas pessoas que se achegam às igrejas, aos templos, elas se achegam porque elas estão necessitando de algo. E nós precisamos ter a sensibilidade no Espírito Santo, através do Espírito Santo, de acolher essas pessoas e amá-las. E teve algum caso, pastor, que o pastor trabalhou na pessoa que foi ferida na igreja e ela conseguiu ser o filho pródigo e retornar aos caminhos de Deus? Graças a Deus. Graças a Deus essa é a maioria das pessoas, é a realidade da maioria das pessoas. Hoje eu discipulo em torno de 8 a 10 rapazes
E todos esses foram feridos, mas permaneceram através de um cuidado, através de um acompanhamento. E graças a Deus essa é a realidade da maioria das pessoas nos dias de hoje. Pastor, as igrejas hoje têm recebido um grande público aí, né? E as pessoas perguntam, né? Que às vezes nós vemos coisas que acontecem, tudo, infelizmente, né? Temos um público chegando aí e a pessoa tem aquela dificuldade como identificar uma igreja idônea, né? Perante coisas que infelizmente nós vemos na mídia. Qual que é o conselho que o pastor daria para o público que está chegando na igreja, identificar realmente uma igreja, se ela é idônea, né? Está ali nos princípios da palavra de Deus? Quando a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta, a palavra de Deus é muito clara nesse sentido. Hoje, infelizmente, nós erramos muito porque nós procuramos templos onde existem pessoas conhecidas, pastores conhecidos, ministros conhecidos. E nós mesmos, como membros, como ovelhas das igrejas, nós pecamos nesse sentido porque nós lançamos toda a nossa expectativa no homem. Verdade. Queridos, nós precisamos entender que o homem é falho, ele vai falhar sempre, mas existe um Senhor que é dono da igreja. E se nós conhecemos essa verdade, quando essa palavra for ministrada nos templos, nós vamos entender se ali é pregado o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é fundamentado no amor ao próximo, no cuidado ao próximo, na compaixão, na misericórdia, e não na fama, não no conhecimento e no reconhecimento. Pastor, você relatou também aqui, o pastor teve um tempo que fez teologia, né? Sim. Em algum momento, eu creio que quando o pastor já estava ali na teologia, já tinha acontecido a vontade ali de ser um pastor todo. Teve algum momento assim que nós costumamos dizer na igreja que é a voz do inimigo, né? Quando é pra gente desistir de algo. Em algum momento assim você chegou a demonstrar um cansaço que está vindo aí pela frente, ou o pastor sempre teve aquela convicção, não, eu vou cumprir a teologia, eu vou ser um pastor, eu vou cuidar de ovelhas, de igreja, de pessoas? Como eu disse, o chamado na minha vida sempre foi algo muito forte. Uhum. Quando eu fui para o seminário no ano de 2010, eu já pastoreava jovens há 3 anos. Então, para mim, foi simplesmente um cumprimento, mais uma fase do cumprimento de Deus na minha vida. O seminário, para mim, sempre foi muito prazeroso. Permaneci no seminário durante 3 anos, concluí o curso. E para mim sempre foi muito focado. As coisas de Deus para mim sempre foram levadas muito a sério. Então para mim sempre foi muito tranquilo, graças a Deus. Pastor, e lá no seminário de teologia eu creio que deve ter tido experiências também de fé, né? Porque são 3, 4 anos, né? Sim. Quantos anos que foi o seminário do 3 pastor? anos. 3 anos. Foi no seminário? Teológico Batista. Sim. Eu creio que deve ter tido experiências aí incríveis lá também, né? Inclusive porque ali também nós encontramos todos os tipos de segmentos também, né? Sim. O pastor tem um relato assim de uma acontecimento de fé, não só pelo pastor, como pessoas também ali que estavam no seu convívio ali durante o período de seminário? Com certeza, eu me lembro de amigos do seminário que eles vinham do Pará para Santa Fé do Sul. E conviver com aquelas pessoas, com aqueles homens, sempre foi muito abençoador para mim, porque de fato eles viviam pela fé. Eles vinham para o seminário pela fé, através de doações. Teve situações muito extraordinárias dentro de sala de aula. Eu me lembro de um testemunho de um professor que ele ministrava as aulas de profetas maiores e menores, e esse homem era gago, e a primeira vez que ele foi dar aula, o Senhor o curou. E foi algo assim extraordinário. Me lembro muito bem, um homem muito temente a Deus, de apenas 37 anos na época. E foi algo assim extraordinário mesmo, foi algo que marcou muito a minha vida, assim. Marcou muito, é uma das experiências que eu presenciei assim, mais extraordináras. Nossa. Realmente ele foi dar aula, no que ele foi assim, ministrar a aula, ele instantaneamente
e ele era gago assim desde sempre. Hebreus 13:8, né, pastor? Sim. Mesmo ontem, hoje e sempre. É Jesus. Por outro lado, nós estamos falando aqui do chamado do pastor. Também nós temos um grande público que chega na igreja de jovem, como eu já disse aqui, que tem o chamado, mas adiam o chamado, né? Que são os talentos escondidos e dons, na verdade, né? Porque a igreja não é um caça-talento, mas é dons que vêm aí de Deus. Pastor, dá um conselho aí para a juventude aí que tem um dom, tem um chamado ministerial em ser servo ali no reino de Deus e, infelizmente, alguns escolhem adiar, né? O conselho que eu dou é que você corresponda a esse chamado. Não há nada mais prazeroso do que corresponder àquilo que os céus já têm chamado, aquilo que Deus tem chamado. Servir a Deus é algo prazeroso demais. É claro que tudo tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu tempo. Deus tem determinado tempo para cada pessoa. Eu sempre entendi que não fazer algo para Deus no tempo que Ele me pede também é desobedecê-lo. Verdade. O público de casa... Só que tem aqueles também que já sabem que tem a confirmação e infelizmente ainda fala não, né, pastor? Muitas vezes por medo, muitas vezes porque não se aceitam, acham que não são capazes. Mas o pastor acha que às vezes esse medo vem do não se sentir capaz, se sentir inferior. Seria isso? A grande maioria das pessoas se encontram nessa condição. Hoje, o grande trabalho que nós temos como pastores é trabalhar com a liderança nesse sentido. De levá-los a entender que quem vai capacitar é o Senhor, que quem vai fazer através deles é o Senhor. Pastor, realmente o pastor é convicto do chamado de pastor, né? Porém, eu também conheço, né, pessoas que foram pastores, né, estão na igreja, só que hoje elas são ex-pastores, porque elas alegam que passaram por um período de cansaço, né? Isso realmente existe dentro de um chamado, quando a gente vê assim, pessoas que estavam pregando a determinado ministério, por exemplo, lá 1, 2 anos atrás, mas hoje elas voltaram a ser os discípulos, os membros ali, né? Porque na verdade todos somos os discípulos, mas elas estão ali como membro, e não estão na função de pastor, né? E ex-pastores. Isso existe realmente? O porquê que às vezes a pessoa ela se desligou do pastorado? Ednei, eu acho que cada realidade é uma realidade. Eu não convivo com pessoas nesse sentido, nunca convivi. Eu ainda não me deparei com um ex-pastor, nem sei se é de uma forma correta eu dizer isso, mas eu acredito que quando nós entendemos de fato o chamado em Deus, eu já fiz administração, o ano que vem vou cursar direito, mas eu poderia fazer qualquer outra coisa. Se eu não estiver pastoreando, eu estaria sendo qualquer outra pessoa, menos aquilo que Deus queira que eu seja. Não se sente bem, né? Então eu não sei se uma pessoa que de fato entendeu o chamado de Deus, deixar de pastorear, se ela conseguiria fazer uma outra coisa bem. Porque o chamado é algo que é inexplicável. É você acordar todos os dias pensando em alguém, é você orar muitas vezes mais pelo outro, muito mais pelo outro do que por você mesmo, mais pela casa do outro do que pela sua própria casa. Então eu não sei se uma pessoa que de fato foi chamada por Deus conseguiria viver afastado do pastoreio. Pastor, uma curiosidade que o público não cristão tem também, que acompanhou o programa, os cristãos, os evangélicos, muitas vezes nós falamos assim que Deus falou conosco, e as pessoas se perguntam até que ponto esse Deus falou conosco é a voz do Espírito Santo no nosso coração e até que ponto é audível, né? Como algumas pessoas relatam em ser audível, né? Como explicar essa comunicação de Deus com o cristão? Toda pessoa que se relaciona com Deus, toda pessoa que tem um tempo a sós com Deus, seja de leitura da palavra, de uma vida de oração,
em algum momento da vida dela, ela vai ter experiências nesse sentido. Deus, na sua multiforme, Ele fala conosco de muitas formas. Muitas vezes quando eu abro a Bíblia, muitas vezes quando eu acordo pensando num texto, muitas vezes numa conversa como essa que Deus está ministrando ao nosso coração. Verdade. E quando eu olho para a palavra de Deus, você vai ver textos onde pessoas ouvirem Deus audivelmente, como Samuel, que foi chamado por Deus, e tantos outros, né? Mas Deus, na sua multiforme, ele se revela a nós de muitas formas. Verdade, verdade. Pastor, perante as coisas que eu estou vendo aqui o pastor falando, né, ministrando aqui nos nossos corações, seria também de acordo com aquilo que nós falamos sobre a pessoa que ela é o obreiro aprovado, não seria isso? Quando ela tem a convicção certa do que realmente aconteceu aí na vida dela. Seria isso, né, pastor? Com certeza. A pessoa que ela tenha o verdadeiro aí chamado, né? Nesse primeiro bloco aqui, que nós estamos aqui conversando com um pastor, um assunto que os jovens toda hora perguntam, inclusive nós estamos gravando o programa no dia 12 de junho, que é o dia dos namorados, né? Mas que vai ao ar aí depois para vocês, né? Todo jovem pergunta, como eu vou encontrar as moças? O Isaac, os rapazes, a Rebeca, né? Algumas pessoas falam que Deus não é cupido, mas porém é o assunto que a juventude nas igrejas aí, na grande maioria, perguntam, né? E é isso, pastor, como a pessoa identifica aí a outra metade dela, vamos dizer assim? Nós vivemos em um tempo onde as coisas acontecem muito rápido. Né? Nós queremos algo, nós vamos lá, trabalhamos e conquistamos. Mas eu fiz uma escolha na minha vida e hoje eu posso desfrutar dessa escolha. Só para lembrar para o público de casa, né? Eu estive no casamento do pastor Fábio, que ele acho que vai falar agora aqui. O pastor orou pelo casamento desde os 16, né? Isso. E teve aí uma jornada de oração aí vai bater com o assunto, né, pastor? Sim. Conta aí pro pessoal como que é a confirmação aí da vida sentimental aí, que é o que o jovem mais pergunta, né? E os solteiros também, independente da idade. A minha decisão foi me separar para Deus. A minha decisão foi, como em todas as áreas da minha vida, escolher orar a Deus. Aos 17 anos eu me converti de fato, me entreguei a Deus de fato, e a partir dali eu entendi que o meu corpo era templo do Espírito Santo e eu decidi me guardar. Eu escolhi de fato esperar. Hoje tem uma onda aí de eu escolhi esperar, mas que muitas vezes é mais um ativismo do que uma prática. Mas a minha decisão foi escolher, a minha decisão foi não me corromper com o pecado, não foi me envolver com mulheres. Eu escolhi isso para a minha vida. E pela graça de Deus, nesse ano, no dia 18 de março, eu pude presenciar a presença de Deus no meu casamento com a minha esposa, Fernanda. O conselho que eu dou para os jovens é que você se guarde seu coração. Moça que está em casa, guarde o seu coração. Existe um homem, sim, que Deus vai acrescentar na tua vida. Existe uma moça que Deus vai acrescentar na tua vida. Nosso problema é que muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E muitas vezes não é o tempo de relacionamento, é o tempo de buscarmos a Deus. E eu entendo que quando nós erramos no tempo de Deus, nós não cumprimos o modo dele também, que é o que diz em Eclesiastes 3. Verdade. Pastor, por exemplo, nós temos os movimentos aí, eu escolhi esperar, tem o relacionamento de santidade e outros que tem aí por aí fora, né? Sim. No Brasil, que nós vemos até em rede nacional também, vão dar entrevista na televisão, tudo. Sim. O pastor acha que muitas vezes convém o jovem cristão realmente falar que ele escolheu esperar por uma questão de princípio, ou muitas vezes virou já moda, agora eu vou falar que eu escolhi esperar, mas na verdade é para se aparecer e não aparecer o princípio, que é Cristo. Sim. O pastor acha que muitas vezes acontece isso. Por exemplo, até que ponto o caráter da pessoa, eu estou escolhendo esperar para ter uma vida
relacionamento sexual com alguém perante o princípio bíblico, ou até que ponto é porque é o meu ego? Seria isso. O pastor acho que muitas vezes deu uma banalizada também. A nossa esperança é que seja sempre assim, que as pessoas decidam esperar por um princípio da palavra. Né? E não para estar na mídia, né? Exatamente, não por um movimento. Acredito sim que esses ministérios têm tentado levar essa conscientização a essa juventude. Eu acho muito válido, eu creio muito nisso, que há um mover sim de jovens santos nesse tempo. Nós temos presenciado jovens que têm vivido uma vida de entrega constante. Eu pastorei jovens no Mato Grosso e eu pude presenciar jovens sedentos da presença de Deus. Hoje aqui também, graças a Deus, eu encontro jovens sedentos. E a minha esperança é sim, a minha oração é sim para que essa juventude nesse tempo, elas escolham esperar de fato, escolham esperar um bom casamento. O plano mais perfeito de Deus para o homem ainda continua sendo a família, e que nós não venhamos negociar esse princípio tão extraordinário. E realmente, né, a pessoa ver isso como uma divulgação de um princípio de Deus, né? Não como ela querer manchar seu caráter para ela própria se aparecer, né? Pastor, na Bíblia fala: ide e fazei discípulos em todas as nações, né? Por exemplo, o Evangelho é uma espécie de uma contaminação santa, vamos dizer assim, uma contaminação boa, né? Não ruim. Já aconteceu do pastor, por exemplo, ver lares ali que estão destruídos. Tenho certeza que o pastor orou quando não teve acesso, mas o pastor teve aquela convicção de que aquele lar, que aquelas pessoas que ainda não estão nos princípios bíblicos, Deus ali me confirmou e de alguma maneira as conversões ocorreram. Com certeza. Relata um fato desse, vizinho, família, parente. Hoje eu discipulo 2 rapazes que, quando eu comecei a discipular um deles, havia uma disfunção na família e essa família já conhecia Cristo. Existe isso também. Aquele grupo de pessoas que hoje existem dentro das igrejas. Que é o ID dentro da própria igreja. Mas que muitas vezes estão afastados, estão na igreja, mas estão afastados de Cristo. E através desse discipulado, desse ir até esses jovens, essa família passou a ser alcançada. Hoje essa família, graças a Deus, tem sido estruturada na fé. Os pais também hoje, graças a Deus, estão firmados na fé. E tudo isso aconteceu através de um acompanhamento com os filhos. É isso aí, pessoal. Nós vamos aqui encerrar agora o nosso primeiro bloco aqui do Interligado Gospel, hoje com foco aí evangelístico aí para você. E na sequência nós voltamos aí com o bate-bola, as considerações finais aqui do pastor Fábio e também aí uma oração e uma palavra aí evangelística aí para abençoar a sua casa. A gente volta daqui a pouco. É isso aí, galera. Estamos de volta com o pastor Fábio Frota, aqui da Igreja Luz para os Povos de Fernandópolis, né? Contando aí um pouco da sua experiência de vida, seu testemunho, tudo, e ministrando aqui em nossos corações, né? Já que nós estamos falando aqui sobre igreja, todo esse meio cristão, eu já até fiz pergunta para os pastores que estevem aqui, né? E eu quero, que foi inclusive para o pastor Marcos Orati e Heloísa, e eu quero essa resposta também do pastor público de casa também, né? Por mais que o pastor falou aqui que o reino de Deus a gente não tem que fundamentar como só naquela regra, como que isso não pode, né? Que é como se Deus fosse ruim ou um senhorzinho com cajado na mão, né? Mas ainda isso existe. Pastor, tem as disciplinas dentro da igreja, né? Que o cristão, nós não somos perfeitos, né? Ninguém é perfeito, só Jesus. Quanto homem que teve aqui na terra uma vez, né? E é o único perfeito, vamos dizer assim. Nós somos semelhantes, né? Porém, o cristão ele tem a disciplina, né? E que muitas vezes em alguns lugares ainda funciona assim, né? Só que às vezes a gente sabe que isso acontece. Quando um membro de uma igreja ele é convocado a ter uma reunião ali no gabinete do pastor, vamos dizer assim, né?
ainda as pessoas ficam falando assim, olha, você foi pro gabinete, não sei o quê. E não entende que o exortar é em amor, né? Não, muitas vezes não me punir, que eu creio que seria isso. Como ainda tirar esse tabu assim? Ah, a pessoa não teve disciplina, foi pro gabinete do pastor, né? Graças a Deus. O pastor já chamou pessoas assim para... Eu acho que isso é algo muito natural, Uhum. né? Graças a Deus no ministério onde nós trabalhamos, nós tratamos as pessoas com muito amor. Sim. E esse chamar para conversar nada mais é do que ouvir muitas vezes aquilo que a pessoa está passando e orientar ela segundo a palavra de Deus. Eu acho que essa disciplina, ela, graças a Deus, ela já tem sendo trocada por amor. Verdade. Graças a Deus, hoje os ministérios têm cuidado das pessoas em amor, têm trazido elas para mais perto, têm ouvido elas mais. Então, comigo já aconteceu de chamar jovem, orientar, olha, nós precisamos pensar dessa forma, o que você acha disso? Mas eu sempre dou a liberdade da pessoa fazer aquilo que ela acredita. Verdade. E muitas vezes a disciplina que a gente fala, que é o que o pastor falou aqui, não é aquela disciplina de punir, né? Porque quem ama, na verdade, também fala a verdade e disciplina em amor, né? Com certeza. Às vezes nós vemos da criação, tudo, porque não pode fazer isso, vai disciplinar. E a gente vem na mentalidade da gente como aquela coisa perversa, e não é, né? Você vai ser disciplinado, porém o que você escolher de fazer certo ou errado, a consequência foi por escolha da própria pessoa. Seria isso, né, pastor? Com certeza. Né? Pastor, qual é a sua visão do cenário da igreja para 15 anos atrás e o que ela é hoje? Qual é a diferença que o pastor vê da igreja há uma década e meia atrás e como ela está atualmente? Há 15 anos atrás foi o tempo que eu me batizei. Nossa, Exatamente há 15 anos atrás. E mudou muita coisa. Muita coisa. Muitas coisas tornaram-se muito melhor e infelizmente outras se corromperam. Mas graças a Deus o que eu tenho visto assim é que cada vez mais a palavra de Deus tem sido ministrada com mais autoridade, com mais entendimento, graças a Deus. Então hoje, fazendo uma análise de 15 anos atrás, o Evangelho ele se expandiu muito, ele cresceu muito, as pessoas passaram a ter uma outra visão do Evangelho, a entender que não é uma vida regrada, não é uma vida de regras, mas é uma vida de entrega. Hoje as pessoas elas têm muito mais autoridade, ousadia de sair nas ruas e pregar a palavra de Deus onde quer que estejam. Hoje você vê jovens fazendo células dentro das faculdades. Eu trabalho na universidade aqui em Fernandópolis e você vê ali jovens se reunindo em pequenos grupos em lugares que antigamente você não via mais. Então eu acredito que hoje... Que inclusive é um lugar público que antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, você fala ser cristão, você era taxado, hoje talvez ainda é bem pouco, mas era taxado como bitolado, né? Com certeza. O quadrado. E hoje isso é visto nas faculdades. Realmente é uma abrangência, né? Com certeza. Bem grande, né? Fora os trabalhos evangelísticos que possuem aí, né? Pastor, antes nós íamos aqui para o bate-bola, que hoje eu vou deixar demorar um pouquinho mais, que o programa hoje está com foco evangelístico, né? E o pastor Fábio aqui ministrando aqui para a gente, né? Tá um clima diferente hoje o programa, assim. Deixa aí o seu contato, quem quer levar o pastor aí para a igreja. O pastor prega em outras igrejas também, né? Sim. Passa o seu telefone aí para o público de casa aí. Hoje eu atuo no Ministério Luz para os Povos aqui de Fernandópolis. Meu telefone particular é 997165695. Tenho aí página no Instagram também, PR Fábio Frota, no Face também. E aqueles que quiserem nos convidar para ministrar a palavra de Deus, somos totalmente abertos, independente de denominação. Verdade. E leva o pastor aí para o seu congresso, região aí, retiro, tudo, que você não vai se arrepender. Nós vamos falar agora sobre o encontro com Deus, né?
que uma minoria dos cristãos, hoje, não sei se seria minoria ou não, teria uma versão, eu acho que não, mas, por exemplo, em alguns lugares vocês vão encontrar como tem um encontro com Deus e face a face, ou face a face com Deus, né? Que é tremendo, é a frase que quem participou pode falar, eu também já participei, é tremendo também, né? Porém, tem pessoas que falam assim, isso é um misticismo, não sei, parece que não é muito cristão, não, né? E na verdade não tem nada a ver. O pastor Fábio aqui vai falar agora aqui o que é o encontro com Deus e que nós vamos ter, por sinal, aí em julho, e você vai ver que não é nada disso. Normalmente as pessoas falam muito daquilo que não conhecem. Verdade. Né? E dão opiniões errôneas daquilo que não conhecem. O encontro com Deus é um tempo de separação, de ministrações muito profundas durante todo um final de semana, extremamente bíblico. Eu jamais faria parte de algo que não pregasse de fato a palavra de Deus. Dizer que o encontro com Deus é um misticismo é um grande erro, porque o encontro com Deus é um tempo de muita transformação. Seria uma ignorância, né? Tanto é que agora nos dias 8 e 9, 15 e 16 de julho nós teremos aí o encontro com Deus do Ministério Luz para os Povos. Eu já quero de antemão convidar aqueles que quiserem fazer. Nós temos inscrições abertas aí, abrimos ontem as inscrições e graças a Deus já temos aí uma grande parte dessas inscrições preenchidas. São 30, né? 30 homens e 30 mulheres, né? E é liberado também para todos os ministérios, né? A denominação. E realmente, gente, não é nada disso que tem pessoas que colocam na sua cabeça, não, né, pastor? Com certeza. Pelo contrário, você vai sentir muito o Espírito Santo e você pode crer que não é nada de misticismo, não. Pastor, nós vamos agora aqui para o bate-bola. Falou, tem que pensar. Só que hoje aqui, como o foco é evangelístico, o pastor pode explicar um pouquinho mais. E na sequência aí, o pastor vai estar passando de novo aí o telefone dele, uma pregação aí para abençoar a sua vida. E vamos lá. Pastor, primeira frase. Quando eu acordo? Primeira coisa, oro. Ora. Sua comida favorita? Lasanha. É bom também. Diversão? Passear com minha esposa. Esporte? Arte marcial. O pastor faz artes marciais? Fiz durante 18 anos da minha vida. Qual? Fiz jiu-jitsu, fiz capoeira, Olha. fiz muay thai. E lembra até hoje os movimentos? Com certeza. É bom, né? Igreja? Luz para os povos. A nação brasileira? Vai viver o avivamento que a Bíblia diz. Os seus pais, Claudenice e Benedito. Pode mandar um recado para eles ali. Meus exemplos, minhas referências, tudo que eu creio hoje foram vocês que me ensinaram e eu sou muito grato a Deus por isso. E agora o pastor vai mandar um recado para Fernanda Frota. Valeu a pena todo o tempo de espera, como eu já disse para você tantas vezes, se fosse preciso esperar novamente, sabendo que você estaria ali na fila, esperaria com certeza. Um beijo. Um versículo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor sempre. E Deus? Meu Pai. É isso aí, pessoal. Esse foi o bate-bola com o pastor Fábio Frota, né? E agora o pastor vai falar aqui o contato. Quem quer achar o pastor Fábio Frota pessoalmente, procure ele lá na Igreja Luz para os Povos, na Avenida Afonso Cáfaro, 2005, aqui em Fernandópolis, ao lado do SAMU. E agora o pastor vai falar aí a programação aí para você. Ministério Luz para os Povos tem os cultos de sábado às 8 da noite, Nação Jovem, com os líderes Igor e Priscila. Aos domingos nós nos encontramos às 7h30 da noite, com as ministrações do pastor Marcos Orati, pastor Heloísa, e em alguns momentos eu também ministro a palavra ali. Às terças-feiras nós temos as células acontecendo em toda a cidade, nas casas, pequenos grupos reunidos, alcançando multidões de pessoas. E às quintas-feiras nós temos o culto de oração,
que é direcionado através da vida do Laércio e da Célia, pessoas abençoadoras também. É isso aí, pessoal. E tem as programações também que o Igor e a Priscila faz com a juventude, que é a Célula Jovem, né? Que é na casa deles, sexta-feira, por volta de 22 horas. Quando não é a célula, são os trabalhos aí evangelísticos aí. Bom, pessoal, o Interligado Gospel vai ao ar todo sábado e domingo, a partir das 10 da manhã. Essa média aí nós estamos no ar. Você que quer nos assistir, adquira a TV Cabo Mix aqui da nossa cidade ou digite lá o site www.canal10.com.br e acompanha toda a programação aqui da emissora, e as exibições e reprise são em horários alternativos durante os dias da semana. Você também acompanha toda a programação aí postada no YouTube, Facebook e nas demais redes sociais. E agora aqui, com vocês aqui uma palavra evangelística e uma oração para você aí de casa. Eu me despeço. Com vocês agora aí o pastor Fábio Frota. Deus abençoe. A palavra de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, fala sobre 3 coisas que nós precisamos pensar. A primeira delas é um tanque que era conhecido como o tanque de Betesda. A segunda situação que nós precisamos olhar para esse texto é sobre os enfermos que aglomeravam aquele lugar na expectativa de serem curados. E a terceira e mais importante situação que nós precisamos analisar é uma pessoa extraordinária chamada Jesus Cristo de Nazaré. Eu acredito de todo o coração que, como a Bíblia diz, que de vez em quando um anjo descia as águas e tocava nessas águas, o primeiro enfermo que adentrasse essas águas seriam curados. Eu acredito que havia ali uma aglomeração muito grande de enfermos. Muitas pessoas numa expectativa muito grande de serem curadas, os cegos queriam voltar a ver, os mudos queriam falar, os coxos queriam andar. Mas em um determinado momento a Bíblia diz que um homem extraordinário chamado Jesus se achega àquele lugar e se aproxima de um homem que durante 38 anos da vida dele estava esperando ser curado. E Jesus se achega a esse homem e pergunta para ele: o que você quer? E ele teve ali a oportunidade de receber a cura de imediato, mas esse homem ele vai contar toda a história da vida dele. Olha, há 38 anos eu venho para esse lugar, mas eu não tenho tido a oportunidade de adentrar essas águas e por isso eu não sou curado. E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, onde Jesus se apresenta a nós, pergunta aquilo que nós queremos, e aí nós vamos contar a história para o autor e consumador da vida. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de cortarmos caminhos e vivemos exatamente aquilo que os céus desejam que nós vivamos. Eu também penso que o tanque de Betesda, ele, nos dias de hoje, ele representa os templos das igrejas. Pessoas de todas as enfermidades, sejam elas físicas ou emocionais, ou enfermidades de alma, elas estão adentrando os templos em hoje em dia, esperando serem curadas, esperando sair dali com a vida transformada. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que quando Jesus aparece nesse texto, Jesus aparece para dizer: olha, o foco de vocês está no lugar errado. Vocês estão esperando adentrar a água para serem curadas, mas na verdade vocês serão curados de fato quando se voltarem para mim, quando entregarem a vida para mim, quando entregarem todas essas enfermidades a mim. E hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão criando expectativas em lugares e pessoas e se esquecendo que a única expectativa deve estar em Cristo Jesus. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Cristo deve ser sempre o centro da nossa história, o centro da nossa casa. E todas as vezes que eu olho para esse texto, eu vejo os céus me convidando a entregar a minha vida para Ele todos os dias, a entregar o meu casamento, entregar o ministério a Ele todos os dias, porque a minha expectativa nunca deve estar no homem, a minha expectativa nunca deve estar nos lugares, a minha expectativa deve estar sempre em Cristo. E quando
esse homem está ali falando: olha, eu estou aqui há 38 anos, mas não tem ninguém que me coloque nessa água. Jesus simplesmente olha para ele e diz: levanta, toma o teu leito e anda. Aqui Jesus está dizendo que viver uma vida com Ele é algo muito simples. O caminho da obediência nos leva a viver uma vida abençoada por Deus. Quando a Bíblia diz que as bênçãos nos alcançariam, a Bíblia está se referindo a toda pessoa que obedece os princípios da palavra de Deus, serão abençoados por Ele. E quando esse homem ouve de Jesus: toma o teu leito, levanta e anda, imediatamente vem sobre ele o fôlego de vida, e esse homem agora volta para casa andando. Paralítico que durante 38 anos, de repente se arrastou, de repente foi carregado por pessoas, agora volta para casa com o leito nos braços e ele volta andando. E o desejo do coração de Deus é que nós vivamos essa plenitude de vida. Nós podemos sim sair de casa feridos, machucados, mas quando há um encontro genuíno com Deus, quando há um encontro real com Cristo Jesus, nós voltamos para casa completamente restaurados, completamente sarados. E o desejo do meu coração é que você que nos assiste, você que nos ouve, receba aí na sua casa essa cura de Deus, essa presença de Deus que está aqui entre nós. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, a mesma cura que esse paralítico recebeu, que a cura de Deus venha sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre a sua alma. Se você tem passado por tempo de enfermidade, eu quero lembrar o teu coração que Deus te deu autoridade sobre os endemoniados, mas também sobre os enfermos. Você tem autoridade para rejeitar toda enfermidade, porque as enfermidades já foram levadas na cruz do Calvário. E eu quero nesse momento abençoar a sua casa com uma oração. Eu quero orar por você que está em casa, se puder, pare tudo que você está fazendo agora, nós vamos orar. Pai, eu quero no nome de Jesus abençoar cada família, eu quero abençoar cada pessoa que está nos assistindo nessa manhã, e eu quero declarar sobre eles toda sorte de bênçãos. Eu quero declarar um novo tempo, um novo mover do Teu Espírito sobre as famílias. Pai, que famílias sejam restauradas através dessa oração, que pessoas sejam curadas em nome de Jesus através dessa oração. Eu creio sim, Pai, num mover extraordinário do Teu Espírito sobre a nação brasileira, e que esse mover nos alcance, que esse mover nos envolva. Pai, que nós sejamos completamente cheios da autoridade do Teu Espírito Santo para apregoarmos a Tua palavra com autoridade. Pai, eu profetizo sobre os lares a restauração, a restituição de tudo aquilo que foi perdido, de tudo aquilo que foi roubado. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém.